Eu sempre pensei que quando a gente envelhece, o colo da família é o nosso descanso. Que depois de anos ralando, criando filho, cuidando de casa, sacrificando o sonho, a gente teria um cantinho de carinho, uma palavra de respeito, um prato feito com amor. Mas comigo não foi assim. Na minha própria casa, onde eu deveria ser acolhida, eu virei o que eles chamavam de peso morto. Palavras ditas sem dó, jogadas na minha cara como se eu fosse lixo. Você não trabalha mais, só dá despesa. Velha ranzinza, só atrapalha a vida dos outros. Se não fosse a senhora, a gente teria mais espaço, mais liberdade, mais paz. Essas frases ecoavam dentro de mim todos os dias. Palavras que saíam da boca de quem eu mais amava. Meus próprios filhos, minha nora, até meus netos aprenderam a repetir. E sabe o que dói mais? É que eu nunca pedi luxo, nunca pedi nada. Eu só queria respeito. Só queria ouvir um obrigada depois de tudo o que fiz. Depois de noites sem dormir cuidando de febre. Depois de anos ralando em lavoura, costurando roupa dos outros para botar comida na mesa. Mas envelheci. E quando a velhice chegou, parece que o amor deles envelheceu junto. Na sala de jantar, eu já não tinha cadeira. Sempre deixavam para eu me ajeitar num canto qualquer, como se eu fosse um móvel esquecido. No almoço de domingo, me davam o osso do frango e diziam: "Isso é bom para os dentes da senhora, vó. Tá reclamando do quê?" E eu engolia seco. Sorria sem mostrar os dentes porque aprendi a engolir dor para não fazer barulho. Às vezes eu me perguntava em silêncio: onde foi que eu errei? Será que amar demais é erro? Será que dar tudo de mim, sem deixar nada para mim, foi a razão de hoje me tratarem como fardo? Mas aí eu me lembrava de cada sacrifício e pensava: não, eu não errei. Quem erra é quem não sabe reconhecer. E foi assim que eu fui murchando, calada, sentindo a cada dia meu coração se quebrar mais um pouco. Hoje eu conto isso porque sei que não sou a única. Quantas mães, quantas avós não estão vivendo exatamente isso? Chamadas de peso, de inúteis, esquecidas dentro da própria casa, como se fossem estorvo. Mas eu quero que você que está me ouvindo aí agora faça uma coisa. Escreve aqui nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Eu quero saber até onde minha voz vai chegar. Porque talvez alguém que me escuta também já foi chamada de peso morto e precisa ouvir que não está sozinha. E deixa eu te contar. Naquele tempo, eu achava que minha vida ia acabar assim, sendo humilhada e esquecida. Mas Deus escreve certo nas linhas tortas. E a vida sempre dá voltas. Porque quem me tratava como lixo, um dia precisou de mim. E foi nesse dia que tudo desmoronou. As humilhações não vinham só em palavras. Vinham nos gestos, nos olhares, até nos silêncios que gritavam mais alto que um tapa na cara. De manhã, quando eu acordava antes de todos e ia preparar um café, a nora reclamava: "De novo esse cheiro de café forte logo cedo? Tá gastando pó à toa. E quem mandou usar o açúcar? O açúcar é caro, dona. Parece que a senhora não entende o preço das coisas." Eu baixava a cabeça, mexia devagar a colher e me calava. O café, que um dia foi símbolo de carinho, de aconchego, virou motivo de briga. Às vezes eu me sentava para assistir televisão e logo alguém vinha com desdém. "Vó, desocupa a poltrona aí, vai!" A senhora já passou do tempo de ficar esparramada. "Vai pro quarto, assiste lá deitada." E quando eu levantava devagar, eles riam. Riam da minha dificuldade de andar, da minha mão tremendo. "Olha lá, parece uma tartaruga manca." Os netos, que deviam ser minha alegria, repetiam essas maldades sem nem saber o peso delas. Mas como culpar? Criança aprende com o que vê. A mesa era pior. Eu já sabia que o meu prato vinha sempre por último. Se sobrasse carne, eu comia carne. Se não sobrasse, me davam o resto da panela. Um dia, lembro bem, olhei para o prato e só tinha arroz seco com feijão quase queimado. Meu filho riu e falou: "Ô mãe, aproveita. A senhora sempre disse que pobre tinha que aprender a valorizar o básico. Pois aí está o básico." E todos riram junto, menos eu. Eu engoli em silêncio, com o coração apertado, mas sem deixar cair uma lágrima, porque eu aprendi a chorar no travesseiro, para ninguém ver. Havia também os silêncios cruéis. Quando eu tentava dar opinião sobre qualquer coisa, fosse sobre a casa,
sobre as contas, até sobre a vida deles. Me cortavam na hora. Fica quieta. Vó, a senhora não entende dessas coisas. Isso aí é conversa de gente nova. Não é pro seu tempo. Quem decide aqui somos nós. E eu ia me encolhendo cada vez mais pequena. Dentro da minha própria casa, eu não tinha voz, não tinha cadeira, não tinha vez. Mas sabe o que doía mais? Era a ingratidão. Eu lembrava do tanto que dei, do tanto que abri mão. Eu me lembrava de quando meu filho era pequeno, das noites que fiquei acordada cuidando dele, das roupas que eu lavava até minhas mãos rachar, do pão que eu deixava de comer para que sobrasse mais para eles. E agora, parecia que nada disso tinha valor. Uma vez, num domingo, estávamos reunidos na mesa. Eu olhei em volta e disse baixinho: vocês lembram quando eram crianças e eu fazia canjica nas festas de São João? Todo mundo pedia a minha canjica. A gente ria tanto naqueles tempos. E antes que eu terminasse a frase, minha nora me cortou. Ô dona, a senhora só sabe viver de passado. Passado não paga a conta. A senhora devia era parar de falar tanto e ajudar mais, já que vive aqui comendo e bebendo. Fiquei muda. Engoli a lembrança junto com o gosto amargo da comida. E naquele instante eu entendi. Para eles, eu já não era mais mãe nem avó. Eu era um estorvo, um fardo. Mas mal sabiam eles que a vida dá voltas. E a mesma mão que eles empurravam para longe seria a mão que um dia eles iriam implorar para segurar. Eu me calava, sim, engolia as palavras, sorria sem mostrar os dentes, fingia que não doía. Mas por dentro do meu peito, havia uma chama que eu não deixava apagar, porque cada vez que me chamavam de peso morto, eu lembrava do passado. Do tempo em que eu carregava sacola de feira pesada nos braços, subia a ladeira com o menino no colo e ainda dava conta de chegar em casa e acender o fogão a lenha. Peso morto. Não. Eu fui vida, fui raiz, fui alicerce. Quando a nora me dizia que eu só atrapalhava, eu fechava os olhos e lembrava do dia em que ela mesma bateu na minha porta, grávida, pedindo ajuda porque não tinha nem o que comer. E quem abriu a porta e dividiu o pouco que tinha fui eu. Quando meu filho ria da minha velhice, eu lembrava do dia em que ele chorava de dor de dente de madrugada. E foi no meu colo que encontrou alívio. Quem correu atrás de remédio fui eu. Quem ficou sem dormir fui eu. E quando os netos repetiam palavras duras, eu não guardava raiva deles, porque sabia que não eram palavras deles, eram reflexos. Criança aprende o que vê, então no silêncio do meu quarto, eu orava. Dobrava o joelho no chão e dizia: Senhor, me dá paciência. Me dá força para não devolver na mesma moeda. Me dá tempo, porque eu sei que a vida ensina. E um dia eles vão aprender. E essa oração era meu escudo, porque se eu deixasse o rancor crescer, eu me perderia também. Comecei a escrever num caderninho escondido. Cada humilhação que sofria, cada palavra que me feria, eu colocava ali, como se fosse uma carta que eu nunca ia entregar. Não para me vingar, mas para não esquecer quem eu fui e o que passei. Escrevi coisas como: hoje me deram o osso e disseram que era presente, mas eu sei que um dia vão lembrar da carne que já dividi com eles. Hoje me mandaram calar, mas eu sei que um dia vão implorar para ouvir minha voz. E guardava o caderno na gaveta, junto das lembranças do passado. No fundo, eu sabia. A vida dá voltas, e quem planta desprezo colhe solidão. Eu observava em silêncio. Via meu filho se endividando, gastando mais do que podia para mostrar para o povo que tinha dinheiro. Via minha nora mais preocupada em postar foto bonita na internet do que em cuidar da própria casa. Via meus netos crescendo sem limites, sem respeito, sem disciplina, e eu pensava, se a vida não ensinar por bem, vai ensinar por mal. E nesse dia, vão lembrar da velha que eles chamam de peso morto. Eu não desejava o mal, não. Mas sabia que o tempo é professor, e que o mesmo tempo que enruga a pele, também revela a verdade escondida. Por isso, quando deitava na cama, mesmo com o coração apertado, eu tinha esperança. Esperança de que um dia eles veriam quem eu realmente era. E eu estava certa, porque o dia em que a vida deles desmoronou estava mais perto do que eu imaginava. As primeiras rachaduras começaram com o dinheiro. Sempre começam assim. Meu filho, que vivia de peito estufado dizendo que era homem de casa, que sustentava todo mundo,
começou a atrasar as contas. No começo eram só 2, 3 dias de atraso. Depois, semanas. Até que um dia a luz foi cortada. Naquela noite jantamos à luz de vela. E os netos acharam bonito, como se fosse festa. Mas eu sabia, não era festa. Era o aviso de que as coisas estavam começando a desmoronar. Minha nora, orgulhosa, reclamava em voz alta: "Eu não aguento mais viver de aparências. Você quer bancar o rico para todo mundo, mas nem a conta de luz consegue pagar." E meu filho respondia com grosseria: "Se não fosse por você gastar tanto com besteira, não estávamos nessa situação." As discussões viraram rotina. As paredes da casa, que antes ecoavam risadas, passaram a ouvir gritos e palavrões. E eu, no meu canto, observava. Ninguém me pedia opinião, ninguém me deixava falar. Mas dentro de mim eu sabia. Era só o começo. Logo vieram os credores batendo na porta. Homens sérios, cobrando dívida de cartão, de empréstimo, até de agiota. Minha nora chorava escondido. Meu filho ficava dias fora de casa, tentando arrumar dinheiro emprestado. E no meio disso tudo, adivinha quem era chamada de fardo? Eu. Se não fosse a senhora aqui, a gente teria mais um quarto para alugar. Com o que a gente gasta de remédio para velha, dava para pagar metade da conta de mercado. Palavras que cortavam, ditas como se fossem verdades, mas a verdade, que eles não viam, era outra. Quem sustentava a pose de família perfeita estava com os pés afundados em areia movediça. Meus netos começaram a sentir também. Um dia, voltaram da escola reclamando que os colegas zombavam. "Seu pai está devendo na cidade inteira. Sua família é falida." Eles chegaram em casa chorando e, em vez de acolher, meu filho gritou com eles: "Vocês têm que aprender a se defender. Eu não crio frouxo." Eu vi nos olhos das crianças a dor que eu já conhecia bem, a dor de ser humilhado sem ter culpa. E enquanto tudo isso acontecia, eles ainda tinham coragem de me apontar como peso, como se eu fosse a raiz do problema. Mas eu ficava calada, firme, esperando. Porque eu sabia, o dia em que a vida deles realmente desmoronasse, aí sim eles iam descobrir quem era peso e quem era pilar. E esse dia chegou mais rápido do que eles imaginavam. As dívidas já eram um fardo pesado, mas o que fez a casa desmoronar de vez foi a doença. Meu filho sempre se achou invencível. Trabalhava demais, bebia demais, comia mal. Vivia dizendo que homem não precisa de médico, que dor é frescura. Até que, de repente, o corpo cobrou a conta. Começou com uma tosse insistente, depois uma febre que não baixava. A nora dizia: "Isso é só uma gripe, logo passa." Mas eu sabia, pelo olhar dele, pelo jeito que respirava. Não era só gripe. Um dia, de madrugada, ouvi um barulho forte no quarto. Corri e encontrei meu filho caído no chão, suando frio, com os olhos revirando. A nora gritava desesperada, os netos choravam. Eu mesmo, com minhas pernas fracas, fui a que manteve a calma. Chamei o vizinho, que correu com a gente para o hospital. Ali na emergência, o médico falou com firmeza: "Ele precisa de internação imediata. O quadro é grave. Pulmão comprometido." Minha nora desabou. "E agora? A gente não tem plano de saúde, não tem dinheiro nem para pagar os exames." Foi nesse momento que todos olharam para mim. Justo eu, que era chamada de peso morto, agora era vista como a única saída. Porque eu tinha a minha aposentadoria. Pequena, mas fiel, caía todo mês. Dinheiro que eles sempre reclamavam que mal dava para pagar meus remédios. Mas foi esse dinheiro que abriu as portas do hospital. Eu assinei papéis, paguei exames, comprei remédios. Passei noites ao lado da cama, segurando a mão dele enquanto ele gemia de dor. E ali no hospital, ninguém mais ousava me chamar de fardo. Porque se não fosse eu, talvez meu filho nem tivesse sobrevivido. Lembro de uma madrugada em especial. Ele abriu os olhos ainda fraco e murmurou: "Mãe, desculpa. Se não fosse a senhora, eu já tinha ido embora." As lágrimas rolaram no meu rosto, mas eu segurei firme. "Não fala isso, meu filho. Descansa. O resto a gente dá um jeito." Naquele momento, eu não precisava de reconhecimento. Eu precisava salvar a vida dele. Enquanto isso, em casa, a nora se descabelava. Sem meu filho por perto, ela não sabia como lidar com as contas, com os credores, com os filhos chorando.
Foi a primeira vez que eu a vi sentar ao meu lado, derrotada, e dizer: "Se não fosse a senhora, eu não sei o que seria de nós." Palavras pequenas, mas que ecoaram fundo. Mas por mais que eu estivesse sendo o pilar naquele momento, eles ainda não entendiam de verdade. Era como se só reconhecessem minha força na hora do aperto. Passado o susto, voltavam a me tratar como sobra. Eu via com clareza que ainda havia muito a ser aprendido, porque a vida tinha dado um aviso, mas ainda não tinha mostrado o peso completo das escolhas deles. E esse peso viria, porque a doença do meu filho foi só o primeiro golpe. O pior ainda estava por vir. Meu filho saiu do hospital fraco, mas vivo. A doença deixou marcas. O corpo já não era o mesmo. E ele precisou se afastar do trabalho. Só que enquanto ele tentava recuperar as forças, as dívidas não davam trégua. Os credores não batiam mais só na porta. Agora eram cartas de cobrança, telefonemas, ameaças. A cada toque do telefone, minha nora ficava pálida. Os meninos já se assustavam com qualquer barulho no portão. Foi então que o pior aconteceu. Um oficial de justiça chegou uma manhã com um papel na mão e a sentença na voz. "A casa vai a leilão. Dívidas acumuladas, ordem judicial. Vocês têm 30 dias para desocupar." Naquele instante, o mundo desabou. Minha nora caiu sentada no sofá chorando alto. Meu filho, ainda fraco, tentou argumentar, mas não tinha forças nem para se levantar. Os meninos choravam sem entender direito, e eu, a velha que eles chamavam de peso morto, fui quem segurou todos de pé. Sentei no meio da sala e disse firme: "Chorar agora não adianta. Se a gente perder a casa, vamos ter que se juntar, porque família não é parede, é gente. E gente se reergue. Eu ainda tenho minha aposentadoria, tenho alguns conhecidos, tenho fé. Vamos dar um jeito." Eles me olharam como se vissem outra pessoa. Aquela mulher que eles diminuíam agora era a única que sabia o que fazer. Nos dias seguintes, fui eu quem organizou as coisas. Fiz lista do que podíamos vender, fui atrás de conhecidos para alugar uma casinha pequena. Acalmei os meninos quando a mãe deles não tinha mais forças. Minha nora, um dia, se ajoelhou no quarto e me disse: "Eu não sei como pedir perdão. Eu tratei a senhora como lixo. E agora é a senhora que está segurando a gente." Eu não disse nada. Apenas abracei. Porque no fundo eu sabia. Aquele era só o começo do reconhecimento. O dia da mudança foi doloroso. A vizinhança inteira olhando, alguns com pena, outros com curiosidade. Carregamos caixas, móveis, roupas amassadas. Eu, com minhas mãos já cansadas, ajudava como podia. No fim, nos instalamos numa casinha simples, apertada, mas de portas abertas. Não era nossa, era alugada, mas pelo menos tinha teto. E naquela noite, enquanto todos choravam a perda, eu sentei na cama e agradeci a Deus, porque apesar de tudo, eu via claramente, o castelo de orgulho deles tinha desmoronado, e no meio das ruínas, quem ainda se mantinha de pé era eu. A vida na nova casa era bem diferente. Pequena, apertada, sem luxo nenhum. Os meninos, acostumados a ter o quarto cheio de brinquedos, agora dividiam um colchão no chão. Minha nora, que antes vivia de aparências, agora tinha que lavar roupa na mão porque nem máquina coube no espaço. No começo, o choro era diário. "Perdemos tudo", ela repetia como se estivesse em luto. Meu filho, ainda fraco, sentava-se no canto e passava horas em silêncio, olhando para o nada. E eu arregaçava as mangas, porque eu já conhecia aquela vida. Já tinha vivido em casa pequena, já tinha cozinhado em panela velha, já tinha criado filhos em meio à falta. Para mim aquilo não era novidade. Então, enquanto eles choravam a perda, eu mostrava que ainda havia muito para agradecer. "Olhem ao redor", eu dizia. "Tem teto sobre nossas cabeças, tem arroz e feijão na panela, tem saúde se recuperando. Enquanto houver vida, há chance de recomeçar." No começo, eles reviravam os olhos achando que era papo de velha, mas aos poucos perceberam que era verdade. Fui eu quem organizou a rotina. Aposentadoria contadinha, mas dava para pagar o aluguel e o gás. Eu mesma plantava tempero em latinha, fazia sabão caseiro, economizava até na água do banho. Coisas simples que eles nunca tinham valorizado, agora eram essenciais.
E foi nesse processo que começaram a olhar para mim de outra forma. Um dia, meu neto mais velho chegou da escola com os olhos marejados e disse: Vó, um colega falou que a gente ficou pobre. Eu fiquei com vergonha. Eu segurei o rosto dele com minhas mãos calejadas e respondi: Meu filho, pobre não é quem perde casa. Pobre é quem perde caráter. Nós perdemos tijolo, mas não perdemos nossa dignidade. E dignidade ninguém tira. Ele sorriu fraco, mas abraçou forte. Foi a primeira vez que senti que minhas palavras estavam encontrando espaço no coração deles. Minha nora também mudou. Começou a pedir minha ajuda nas tarefas, coisa que antes nunca fazia. Sentava ao meu lado para aprender receitas simples. Perguntava como economizar, até ouvia meus conselhos. Uma noite, enquanto mexia o feijão, me disse: Eu nunca pensei que ia aprender tanto com a senhora. Eu achava que sabia viver, mas agora vejo que não sabia nada. Eu apenas sorri. Porque não precisava dizer eu avisei. A vida já estava ensinando. Meu filho, ainda debilitado, aos poucos voltou a trabalhar em serviços mais leves. Mas desta vez não com o peito estufado. Voltou humilde, consciente do quanto precisava de apoio. Um dia, sentado na mesa pequena da cozinha, ele disse: Mãe, eu me envergonho de tudo o que já falei para a senhora. Se não fosse a senhora, eu não sei onde estaríamos agora. As lágrimas vieram aos meus olhos, mas não de dor, de alívio, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não era peso morto. Eu era o pilar, e quanto mais eles perdiam coisas, mais me encontravam. Quanto mais as paredes desmoronavam, mais descobriam que havia alicerce em mim. Foi assim que, no meio da pobreza, veio a riqueza verdadeira, o respeito que eu sempre mereci. Foi numa noite de chuva forte que a verdade escancarou de vez. A casa nova, simples e já velha de construção, não aguentou o temporal. As telhas não seguraram a água, e em poucos minutos a sala estava alagada. Os meninos choravam, a nora corria de um lado para o outro tentando colocar baldes, e meu filho, ainda sem forças, se desesperava. O desespero deles parecia maior do que o barulho da tempestade. Eu, com minha calma de quem já tinha enfrentado coisa pior, disse: Vamos todos para o quarto dos fundos. A parede lá é mais firme. A água não chega tão fácil. E no meio da confusão, conduzi cada um como se fosse criança. Peguei toalhas, arrastei colchões, ajeitei tudo para que ninguém ficasse no chão molhado. Naquela madrugada, enquanto todos tremiam de medo, eu fui o esteio. Contava histórias para os meninos, falava palavras de calma para minha nora, segurava a mão do meu filho e dizia: Chuva passa, tudo passa. O que importa é que estamos juntos. Quando o dia amanheceu e vimos a sala toda molhada, móveis estragados, roupas encharcadas, a nora desabou. Sentou no chão e chorou alto. Eu não aguento mais. A vida da gente acabou. E foi meu filho, o mesmo que um dia me chamou de peso morto, quem se levantou e respondeu: Não acabou não. Se tem alguém que está nos segurando é a mãe. Sem ela, a gente já tinha desmoronado faz tempo. As palavras dele ecoaram na casa como trovão. Eu senti meu coração estremecer. Ele veio até mim, ainda com lágrimas nos olhos, e disse diante de todos: Mãe, eu tenho vergonha de tudo o que já falei para a senhora. A vida esfregou na minha cara que a senhora não é peso. A senhora é pilar. É a senhora que está segurando tudo de pé. Minha nora, envergonhada, também se aproximou. Se ajoelhou diante de mim e disse: Eu nunca pedi perdão de verdade, mas hoje eu peço. Perdão por cada palavra dura, por cada desprezo. Eu não enxergava, mas hoje eu sei. A senhora é a força dessa família. Eu não consegui conter as lágrimas. Abracei os dois como se fossem crianças outra vez. E os netos, vendo aquela cena, também se juntaram, abraçando minhas pernas, repetindo: Desculpa, avó. A gente ama a senhora. Naquele instante, todas as feridas pareciam cicatrizar. Não porque as palavras passadas tinham desaparecido, mas porque, pela primeira vez, eles reconheceram em voz alta quem eu realmente era. E eu pensei comigo: às vezes, é preciso a casa encher de água para a família aprender quem é o Porto Seguro. Aquele dia marcou a virada. Nunca mais ouvi a palavra peso na minha direção. Pelo contrário, começaram a me chamar de base, de fortaleza. E no fundo, eu sabia que não era nada disso sozinha.
Era Deus me sustentando para que eu sustentasse os meus? Depois daquela noite de tempestade, algo mudou de verdade dentro da nossa casa. Não foi só o chão molhado que secou com o tempo. Foram também as feridas que começaram a cicatrizar. Meus dias já não eram mais de silêncio amargo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia respeito nos olhares, cuidado nos gestos, atenção nas palavras. Minha nora, que antes reclamava até do café que eu fazia, agora me acordava com um sorriso e dizia: Dona, a senhora quer o café do jeitinho que gosta? Eu já separei o açúcar. Pequenos gestos, mas que para mim valiam ouro. Meu filho, que antes me mandava calar a boca, agora vinha até mim pedindo conselho. Mãe, a senhora acha que é hora de procurar outro trabalho? Será que devo aceitar a proposta do vizinho para ajudar na oficina? E eu respondia, não com o orgulho de quem venceu, mas com humildade de quem sempre quis apenas ser ouvida. Os meninos também mudaram. Já não me chamavam de velha ranzinza. Pelo contrário, pediam para eu contar histórias, sentavam no meu colo, seguravam minha mão. Um deles até disse, com a inocência mais pura: Vó, a senhora é a mais forte de todos nós. Essas palavras encheram meu coração mais do que qualquer riqueza poderia encher. No dia a dia, a diferença estava em tudo. Quando eu ia lavar roupa, minha nora corria para ajudar. Quando eu cozinhava, os meninos ficavam ao meu lado aprendendo as receitas. Quando eu precisava ir à farmácia, meu filho fazia questão de me acompanhar, mesmo cansado. O respeito deixou de ser só palavra e virou prática. E eu percebia como a vida deles, mesmo simples, começava a ganhar um brilho novo. Já não havia mais tanto orgulho, já não havia mais vaidade. Agora havia união. Às vezes eu sentava sozinha no quintal, olhando o céu estrelado e pensava: Deus permitiu a queda, mas foi para mostrar que família não se sustenta em dinheiro nem em aparência. Família se sustenta em amor, em respeito, em gratidão. A pobreza continuava. Ainda faltava muita coisa, mas dentro da casa havia algo que não tinha preço: paz. E eu sabia que essa paz só nasceu porque a tempestade levou embora o que era falso, e no lugar ficou o que era verdadeiro. Foi nesse período que meu filho me disse uma frase que nunca mais vou esquecer. Estávamos arrumando a mesa pequena da cozinha e ele falou baixinho: Mãe, eu já tive casa grande, carro bonito, roupa cara, mas nunca tive o que tenho agora. A certeza de que a senhora é o maior presente que Deus me deu. Naquele momento, meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu entendi que, finalmente, depois de tantas dores, o reconhecimento tinha chegado. A vida parecia finalmente ter encontrado um novo ritmo, mesmo na simplicidade. Mas como se a gente precisasse de uma última prova, o destino ainda guardava mais uma lição. Foi numa manhã de segunda-feira. Eu estava varrendo o quintal quando escutei os gritos da rua. Corri até o portão e vi meu neto mais novo caído no chão, com a bicicleta amassada do lado e sangue escorrendo do joelho. Um carro tinha passado rápido demais e o derrubado. A vizinhança correu, a nora desesperou. Meu filho saiu tropeçando porta fora. E eu, mesmo com as pernas fracas, fui quem levantou o menino nos braços e levou direto para o pronto atendimento. No hospital, o médico disse que precisava de pontos e exames. E mais uma vez, foi da minha bolsa que saiu o dinheiro. Minha aposentadoria, sempre tão criticada, foi a salvação de novo. Enquanto esperávamos, meu neto me olhou com lágrimas e disse: Vó, eu estava com medo, mas quando a senhora me pegou no colo, eu fiquei tranquilo. Parecia que nada de ruim podia me alcançar. Essas palavras me atravessaram como um raio de luz, porque era exatamente isso que eu sempre quis ser: abrigo. Naquele dia, mais do que nunca, minha família percebeu que minha presença era insubstituível. Não era luxo, não era enfeite, não era peso. Era segurança, era amor, era raiz. Voltamos para casa com o menino enfaixado, mas bem. E naquela noite, meu filho reuniu todo mundo na sala pequena e disse: Eu preciso falar. Nós já erramos demais com a mãe. Mas se hoje a gente está aqui, respirando, vivendo, é por causa dela. A senhora não é peso morto, mãe. A senhora é a vida da gente. E enquanto eu tiver força, nunca mais vou deixar que ninguém fale o contrário. Minha nora, de olhos vermelhos, completou: Eu também prometo. De hoje em diante, cada gesto meu vai ser de respeito.
porque eu aprendi na dor que quem não valoriza o que tem, perde. E eu não quero perder a senhora nunca. Os meninos abraçados em mim repetiam: Vó, a gente te ama. A gente precisa da senhora. E eu chorei. Chorei não de tristeza, mas de alívio. Porque, enfim, o ciclo estava completo. Eu não desejava vingança. Não queria que eles pagassem com a mesma moeda. Eu só queria ser vista, reconhecida, amada. E naquele instante, com todos ao meu redor, eu entendi. Eu nunca fui peso morto. Eu sempre fui o coração que batia escondido, sustentando essa família mesmo quando ninguém via. Quando a casa se aquietou depois daquele susto com meu neto, eu fiquei sentada na varanda olhando o céu. O vento da noite batia devagar no meu rosto. E eu pensei em toda a minha vida. Quantas vezes eu fui chamada de inútil? Quantas vezes me fizeram acreditar que eu já não servia mais para nada? Eu quase aceitei essa mentira. Quase acreditei que meu valor tinha ficado no passado. Mas a vida me mostrou que raiz nunca perde valor. Pode ser enterrada, pode ser esquecida, pode ser até pisoteada. Mas é ela que sustenta a árvore. E eu entendi que na minha família, eu era a raiz. Olhei para os meus filhos dormindo no quarto apertado, para os meus netos respirando em paz, e senti um orgulho que não cabe em palavra. Porque todo sacrifício, cada lágrima engolida, cada humilhação suportada, tudo tinha valido a pena. E eu aprendi algo que quero deixar como mensagem. Muitas vezes, as pessoas só reconhecem o valor da gente quando perdem tudo. Quando a vida tira as paredes, os móveis, as ilusões, é aí que aparece quem realmente sustenta a casa. Eu não desejo que ninguém passe pelo que eu passei. Mas sei que muitas mães e avós que me escutam agora já sentiram na pele a mesma dor. A dor de ser deixada de lado. A dor de ser chamada de peso. Quero dizer para você, não acredite nisso. Você não é peso morto. Você é pilar, é raiz, é história. O mundo pode tentar apagar o valor da gente, mas Deus sempre encontra um jeito de mostrar quem somos de verdade. A vida me ensinou que dignidade não se compra, não se perde, não se dá. Ela mora na gente. E quem não valoriza, mais cedo ou mais tarde, aprende, do jeito mais duro. Hoje, quando olho para o passado, eu não sinto raiva. Sinto gratidão, porque se não fosse cada lágrima, eu não teria chegado até aqui. Se não fosse cada queda, eu não teria aprendido a levantar. E se hoje a minha família me olha com respeito, é porque eu não desisti. Porque eu segurei firme, mesmo quando me chamavam de inútil. Se você que está me ouvindo também já foi chamada de peso, lembre-se, o peso de verdade não é você. O peso é a ingratidão de quem não enxerga. E esse peso, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Eu continuo aqui, de pé. Não porque nunca caí, mas porque sempre levantei. Hoje, quando caminho devagar pela casa, sinto que cada canto carrega uma lembrança. Não são lembranças de luxo ou riqueza, porque isso tudo o vento levou. São lembranças de resistência, de fé, de amor. Aquele sofá velho, onde tantas vezes chorei sozinha, agora é lugar de risada com meus netos. A mesa pequena, onde já me deram um prato vazio, agora é onde todos esperam eu me sentar antes de começar a refeição. Até o café, que antes era motivo de briga, agora é servido com cuidado. Do jeitinho que a senhora gosta, vó, eu olho tudo isso e penso, valeu a pena não desistir. Valeu a pena suportar, calar, esperar o tempo agir, porque o tempo é professor. E ensinou a minha família o que eu sempre soube. Eu nunca fui peso morto. Eu sempre fui raiz. E essa é a mensagem que quero deixar para você que está me ouvindo. Se um dia te fizeram acreditar que você não serve mais, que você é estorvo, que você é fardo, não aceite. Você tem valor. Você carrega história. Você é alicerce. Pode ser que hoje não reconheçam. Pode ser que zombem, que humilhem, que te empurrem para o canto da sala. Mas um dia, quando a vida virar, vão enxergar. E nesse dia, você vai saber. Cada lágrima que caiu no silêncio era semente de respeito que estava sendo plantada. Eu digo isso porque vivi. Eu sei o que é ser humilhada dentro da própria casa. Eu sei o que é ouvir da boca de quem a gente ama que a gente já não presta mais. Mas também sei o que é ver essas mesmas bocas pedindo perdão, reconhecendo, abraçando. Por isso, não desista. Não entregue sua dignidade.
Continue firme, continue sendo raiz, porque raiz não aparece, mas é ela que mantém tudo de pé. E agora quero pedir uma coisa para você que chegou até aqui na minha história. Escreva nos comentários de onde você está me ouvindo. Quero saber até onde minha voz, essa voz de vó, está chegando. E se essa história tocou seu coração, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar acompanhando outros relatos. Aqui, cada história é um pedaço de vida. E cada vida merece ser contada. Obrigada por me ouvir. Que Deus abençoe você e a sua família